Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Nosso programa sempre traz pessoas conectadas com esse universo das empresas familiares, trazendo percepções, experiências e desafios. O nosso convidado de hoje está lá em Portugal, na região metropolitana de Lisboa. Ele é um professor com doutorado na área de inteligência artificial. Já participou do nosso programa em momentos anteriores, trouxe a sua percepção a respeito da importância da neurociência, falou sobre neuromarketing. Ele vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Mas nós vamos conhecer o livro que ele escreveu, que justamente trata de ferramentas para que as pessoas, para que os empresários, para que os gestores utilizem como facilitação ao processo da utilização de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, o Gemini e outros mais. Alexandre Rodrigues, que vai conversar conosco diretamente lá da região metropolitana de Lisboa, em Portugal. Então, vamos ouvir a entrevista com o professor Alexandre Rodrigues. E no programa de hoje, nós estamos conversando com o professor Alexandre Rodrigues, diretamente da região metropolitana de Lisboa. O Alexandre já esteve conosco em outros momentos, um professor muito envolvido com estudos ligados à área de neuromarketing, neurociência e também um estudioso da área da inteligência artificial e as aplicações práticas disso na gestão de negócios. Alexandre Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, sempre grande prazer estar aqui com você, professor. Alexandre, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para tu falar um pouquinho da tua trajetória e dessa tua vivência aí em Portugal, que já estás aí há alguns anos, né? A gente chegou em 2019, na verdade, por conta do doutorado, né? E aí, como eu trouxe a família junto, a ideia era passar essa temporada e a gente acabou gostando daqui, se acostumando bastante, já criando os nossos laços, as nossas raízes, né? E acabamos por ficar por aqui agora, em definitivo, vamos dizer assim. Portugal é uma terra muito acolhedora, é um espaço muito É, agradável, né? E até é. culturalmente próximo para o brasileiro, né? E bem ou mal, o centro da Europa, né? Daqui a gente consegue ir para qualquer lugar, então a gente viaja bastante, conhece bastante lugares. A Europa é um lugar muito lindo, né, de se conhecer. Mas, Alexandre, tu és uma pessoa que há muitos anos a gente se conhece, tu sempre foi envolvido com temas ligados a neuromarketing, ao Uhum. processo de tomada de decisão de compra, e também uma pessoa que estuda o tema da inteligência artificial. Então, eu queria te pedir para tu falar um pouquinho sobre essa questão do neuromarketing e da neurociência. Então, desde 2001, na verdade, que eu já trabalho com a questão da consultoria, né? Eu trabalho com implementação de estratégias em organizações, desenvolvimento de dashboards, né? Toda a parte de análise de processos, e bem ou mal, né? A gente acaba se envolvendo diretamente com pessoas, né? Que constrói toda essa estrutura e mantém essa estrutura em funcionamento. O que a gente acaba percebendo, e é até uma dor de todo consultor, é a falha, muitas vezes, na coordenação, a falha, muitas vezes, no prosseguimento desse trabalho que você acaba por deixar nas empresas. Então, enquanto você está lá, as coisas estão funcionando, depois você sai, a coisa parece que dá uma balançada, né? E, eventualmente, você tem que voltar lá para fazer uma reciclagem. Parece que a estrutura, a cultura organizacional, ela não consegue perpassar aí algumas questões que são relevantes para a sustentabilidade das práticas, né? E eu acabei me apegando muito nesse sentimento, porque eu sempre que fazia uma consultoria, a minha ideia era deixar isso pronto e partir para o próximo desafio. Então, cada vez que você tinha que voltar em algum lugar,
eu não gostava muito desse processo. Eu achava que era um processo que parece que eu tinha falhado em alguma coisa, ou passado alguma instrução, né? Mas era uma dor comum a todos os consultores também. Mas eu disse, poxa, eu preciso entender por que que isso acaba trazendo esse resultado. Então eu fui estudar um pouquinho sobre como as pessoas funcionam, né? Eu precisava entender como as pessoas funcionavam naquele momento para que esse problema comum fosse de alguma forma corrigido. E a neurociência me trouxe então muitas respostas, né? A psicologia evolutiva me trouxe muitas respostas, ou seja, a gente conseguindo entender como o ser humano funciona, a sua biologia, né? Como ela funciona na questão químico-física também, ela nos ajuda a predizer alguns tipos de comportamento, né? E principalmente, e aí entra o neuromarketing, né? Que é a função da nossa reação frente aos estímulos de um determinado meio. Então, a gente acabou percebendo que o ser humano ele é muito mais reativo do que proativo. Quando você corrige, então, alguns estímulos do meio, você acaba fazendo com que a reação das pessoas também se transforme num outro tipo de comportamento. E a neurociência explica isso de uma forma muito bacana. E aí a minha visão acabou ela ficando um pouco mais refinada em questão de que a compreensão do comportamento humano, ele muitas vezes não é de vontade da própria pessoa, mas uma reação àquele ambiente, né? E a inteligência artificial, ela acabou surgindo por essa grande revolução, né? Que dos 3 anos para cá só se fala em inteligência artificial e nós, como experts, como professores, como consultores, a gente não pode dizer que não sabe o que está acontecendo, né? A gente não pode se negar a enfrentar esse desafio. E eu, como bom empreendedor que sou, né, eu me adianto, então, a essa lacuna e acabei incorporando isso a ferramentas de gestão. Então, eu desenvolvi um livro ao qual eu explico mais de 50 ferramentas de gestão para serem aplicadas em negócio, ferramentas de análise de todo tipo, e eu utilizei, então, as ferramentas de modelo de linguagem para automatizar a implementação dessa ferramenta. Então, por exemplo, hoje você consegue avaliar um negócio, uma ideia de negócio que você tem em 20, 30 minutos, você consegue construir uma empresa, você consegue construir um produto e avaliar se isso tem potencial de mercado ou não em 30 minutos. Você consegue desenvolver um planejamento estratégico em 1 hora, né? Então, quer dizer, a velocidade que essa tecnologia, que antigamente fazia parte somente dos grandes cenários, né, dos grandes players, e hoje ela está aí à nossa disposição, ela trouxe ganhos absurdos, né, para todas as profissões, independente de nível de conhecimento, independente de idade, independente da forma como você atua. E aprender a lidar com isso é importante, né, para todo mundo. E eu encontrei uma forma, como eu já sou professor há muito tempo e como eu tenho essa facilidade de explicar, uma forma que as pessoas consigam entrar de uma maneira mais suave dentro desse mundo, né, e tirar aí os seus resultados práticos em tempo real também. Agora, Alexandre, eu estive recentemente num congresso, o Conandino, no Peru, fui um dos palestrantes lá, e eu estava falando sobre o impacto da inteligência artificial no dia a dia dos negócios e tudo mais. E ouvindo lá vários outros palestrantes falando sobre esse tema, uma das coisas que surgiu é que se a inteligência artificial ela é um grande acelerador de processos, né? Ele nos facilita muito. Agora, se tu não tiver minimamente um destino, ele vai te acelerar rumo ao abismo assim muito rapidamente, né? Exatamente. Exatamente. E é também um dos grandes pilares das próprias ferramentas de gestão, né? Você tem, por exemplo, um potencial de um balance scorecard, por exemplo. Um balance scorecard, se bem utilizado, se você tiver uma inteligência para construir ele, você tem lá os seus indicadores de uma forma correta, suas metas de uma forma correta, os planos de ação de uma forma correta. Se você não tiver a visão estratégica, você vai construir um dashboard todo fora do escopo e ele vai sinalizar que você está indo muito bem para falência. Então, quer dizer, a inteligência humana, ela sempre vai ser a protagonista. E por mais que você utilize as ferramentas de gestão estratégica, as ferramentas de inteligência artificial para acelerar a sua performance, se você não desenvolver a sua inteligência, não souber para onde você quer ir e não continuar os seus estudos, né, que é uma das grandes conceitos do lifelong learning, você inevitavelmente vai a passos largos, né, a pontos
que você não gostaria de estar, a informações que você não vai usar para nada, se você não abastece de dados fiéis, se você não conhece o seu cliente, você vai encontrar ali respostas abstratas, rápidas, mas abstratas, que não vão te consolidar um poder de decisão apurado, né? E um outro ponto interessante, existe um mito que muitas vezes as pessoas constroem de que a inteligência artificial ela vai substituir o ser humano em praticamente todas as áreas e vai levar a humanidade à beira de um abismo. E eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Professor, eu acho que o ser humano, ele se autossubstitui e ele se deixa substituir. Hoje nós temos uma opção, né? O ser humano é o único animal na natureza que ele tem opção entre ser predador ou ser presa, né? Antílopes nascem presas, leões nascem predadores, né? O ser humano, ele nasce com essa escolha. Então, assim, perder emprego hoje em dia não é culpa da tecnologia, né? É culpa da sua vontade de estar à frente, de trazer novidades, de se tornar relevante ao mercado. O mercado é um organismo, né, que expulsa elementos que não fazem mal a ele ou que não agregam valor a ele. Então, assim, uma coisa é você querer ser o melhor, outra coisa é você fazer por isso, né? Então, assim, a inteligência artificial ela não vai recuar porque tem pessoas perdendo emprego, né? A tecnologia ela não vai parar no mundo porque tem pessoas que não acompanham, né? Ela vai seguir o seu rumo. Então, assim, o que a gente sabe é que nós temos um cérebro extremamente potente, um cérebro com uma incrível capacidade de aprendizagem e adaptação, né? Então, hoje, nós somos o único animal que coexiste em todas as partes do planeta exatamente por isso. Então, assim, a inteligência artificial ela é mais um desafio, sabe? Um desafio mostrando aí grandes benefícios, né? Como toda ferramenta, ela pode ser usada para fazer qualquer coisa, tanto bem quanto mal, mas ela vai tirar empregos que inevitavelmente morreriam, né, com essa nova revolução, e ela vai criar novos. Então, assim, eu comparo isso à revolução da luz elétrica, por exemplo, tirou emprego dos acendedores de vela, mas ela deu emprego para quem trabalhava com a geração de energia, né? Então, assim, o mundo ele vai seguir evoluindo, né? Se você não seguir evoluindo também, é óbvio, né, que você vai abrir espaço e opções para que esse mercado te realoque, né, em uma situação muitas vezes que não é o que se espera, né? Mas eu tentei mostrar nesse livro que eu construí que todo mundo tem a condição de entrar pela porta da frente, que é fácil, que é simples, que é natural. Agora você tem que ter uma mente muito disposta a isso, né? E perder o medo, porque muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência de lidar, principalmente, Exato. vamos falar, o pessoal que já tem uma história de carreira e que é mais Uhum. resistente a lidar com as novas tecnologias e começa a se assustar um pouco com essas coisas, né? Então tem que, de fato, enfrentar esse medo, procurar conhecer, de repente conhecer alguma coisa um pouco mais simples, começar a se aprofundar num ponto e depois ir conhecendo os outros, né? O que assusta, né? O que eu estou percebendo é que o que assusta é a quantidade de aplicações de inteligência artificial que o mercado apresenta a todo momento. Então, hoje ele te apresenta uma ferramenta que faz uma análise de lead, uma ferramenta que faz uma construção de texto, uma ferramenta que faz correção de texto, uma ferramenta que traduz, uma ferramenta que gera imagem. Ou seja, você acaba se perdendo no meio de tanta ferramenta. O que eu busco mostrar para as pessoas é foque em uma ferramenta específica, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai usar o chat GPT. O ChatGPT é uma ferramenta tão potente que se você só se dedicar a aprender como ela funciona, você já está à frente de 99% da população. Então, assim, você não precisa aprender todas as ferramentas. Existem profissionais que se dedicam a aprender as mais variadas ferramentas, avaliar essas ferramentas, introduzir essas ferramentas no mercado. Nós temos que saber usar elas muito bem. Então, assim, não escolha várias, escolha uma e trabalhe todo esse potencial. Eu dei um exemplo hoje de manhã numa palestra que eu dei que um Photoshop, por mais atual que ele seja, ele não é nada nas mãos de quem não sabe fazer, usar o potencial dele. E ele é tudo na mão de quem sabe usar. Então, assim,
escolha uma ferramenta, né? Esse livro ele vem trazendo essa reflexão também de que você pode se aprimorando numa determinada ferramenta, você vai ter aí 99% das respostas que você busca, sem precisar outras demandas, sabe? Então é isso, assim, eu acho que o medo ele é mesmo a falta de informação. A partir do momento que você se informa, você percebe que você consegue seguir aquele trajeto, sabe? Um outro ponto interessante, tu falaste, né, a respeito do chat GPT, agora também existe um desconhecimento das pessoas de que, bom, a ferramenta é o chat GPT. Existem vários, inclusive o Gemini, que tu também comenta no Vários. teu O livro, né? Gemini, o Copilot, o Llama agora, tem vários. É. O teu livro Domine seu negócio com inteligência artificial, mais de 50 ferramentas estratégicas, práticas via ChatGPT e Gemini. Tu É falaste isso. já um pouco a respeito dele, mas vamos aprofundar um pouco esse assunto, né? O que ele procura demonstrar, Alexandre Rodrigues, no teu livro? O que ele traz para as pessoas, para os profissionais? Então, ele tem alguns grandes pilares, né? Um dos grandes pilares dele é a formação e a compreensão de como construir prompts. Um prompt é uma pergunta. Então, ou seja, uma boa pergunta é metade de uma boa resposta, né? Então, assim, se você souber perguntar o que você precisa para essa inteligência artificial, obviamente ele vai te dar respostas muito mais assertivas. Então, esse livro ele começa com uma base muito fácil de implementação e ele vai aprimorando e refinando a construção desses prompts na medida que você vai avançando com ele. Ele é todo feito de exercícios práticos, desde a página 10 do livro, já depois do prefácio, logo já praticamente inicia um exercício prático dele. Então ele tem lá os prompts prontos, você digitando esses prompts, você vai criar a sua própria biblioteca de prompts. Então, ou seja, a partir do momento que você digita, você já está analisando cada palavra que você coloca, a estrutura de criação dessas perguntas, e você vai se tornando um especialista em cima disso. Ele foi desenvolvido para a versão gratuita, né, do GPT, então, ou seja, você pode testar esse livro já na versão gratuita e mais tarde, se você achar coerente, você paga a versão paga, o, o que eu estou acabando de perceber é que no terceiro exercício as pessoas já compram a versão paga porque eles se encantam tanto, né? Mas tem essa opção de trabalhar nas versões gratuitas existentes. Ele te ensina para que serve cada tipo de ferramenta de gestão. Então, imagina, nós temos mais de 50 ferramentas. Então, assim, eu nunca consegui encontrar um consultor de empresa que conhecesse as 50 ferramentas, para você ter uma ideia. Então, e cada ferramenta te dá uma análise, cada ferramenta te traz uma informação. Então, não é porque você entende de design thinking que tudo é design thinking, não é porque você entende de oceano azul que tudo é oceano azul, não é porque você sabe implementar um BSC que tudo é BSC, não. Existem centenas de tipos de ferramentas. Então, o que eu fiz foi automatizar isso. Enquanto você levava uma semana para construir um planejamento estratégico, você consegue fazer isso numa tarde. Entende? Então, assim, ele está acelerando e ele está tirando das mãos do consultor, né? Veja bem, eu não estou substituindo o consultor, eu estou tirando das mãos do consultor aquele trabalho braçal e dando ao gestor mais autonomia para que ele consiga fazer análises em tempo real, construir ideias a partir dos seus insights sem depender daquele mentor que está do lado dele. Então, essa é a grande vantagem, né? A gente sabe hoje que o mundo da administração, ele tem muito engenheiro, ele tem muita psicóloga, ele tem muitas pessoas de várias outras áreas, né, que se aventuram na administração de empresa. E não tem ideia de como essas ferramentas funcionam, nem o próprio administrador de empresa muitas vezes tem essa consciência, né? A nossa universidade, infelizmente, não nos ensina essa bagagem de ferramentais todos que a gente pode ter. Então, o livro, ele é um curso prático, né? Eu digo que ele é um consultor de bolso, ou é um curso inteiro de administração, num livro, só que isso de forma automática, né? Você pode ter essa autonomia para você tirar esses resultados, né? O livro ele está disponível na Amazon, né, Alexandre? E então Exatamente. tanto em modo virtual, né, para o Kindle, como também em modo Sim. físico, é isso, né? Sim, sim, sim. Para quem tiver interesse também pode me chamar lá no direct, no @neuroexpert.
no meu Instagram, que é o canal aqui que eu mais consolido as pessoas junto comigo, né? Que eu mando o linkzinho de compra também do livro. Lá também tem várias postagens com link de compra do livro também. Mas se você procurar na Amazon ali, ele já te manda direto pro livrinho lá. Excelente. Mas, professor Alexandre Rodrigues, diretamente aí da região metropolitana de Lisboa, em Portugal, te É agradeço mais uma isso. vez aí esse Imagina, nosso Augusto. bate-papo. Vou te pedir para deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. A mensagem, ela é uma mensagem que muitas vezes é batida por todo mundo, né? Mas as pessoas ainda parece que não entendem, né? Nós somos seres adaptáveis. Nós temos um cérebro construído para a nossa adaptação, né? Então, assim, não culpe o ambiente, né? Culpe você. Nós temos que nos integrar ao ambiente. Nós somos feitos da natureza e não a natureza de nós. Então, tudo o que vem precisa ser visto com bons olhos, né? Nós temos a competência de absorver esse tipo de tecnologia, trazer isso para o aumento da nossa performance. Agora, nós temos que ter uma mentalidade disponível a absorver esses recursos. Então, assim, torne-se mais inteligente, busque o seu avanço e se aproxime de pessoas que tenham relevância no que estão falando, que tenham estudo no que estão falando, que tenham experiência no que estão falando, né? Se mentorem com boas pessoas, né? Esse é o meu recado. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, professor, pelo espaço. Até Até. mais. Tchau, tchau.